Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, para mais uma aula de teologia, né? E graças a Deus nós estamos concluindo aqui o nosso material Teologia Prática Júlio Zabatiero, Fundamentos da Teologia Prática. Pessoal, deixa eu só compartilhar a tela com vocês para nós estarmos iniciando para mais uma aula. Vamos lá. Então, o material que nós estamos utilizando, Fundamentos da Teologia Prática, Júlio Zabatiero. Pessoal, então nós já vimos aí a introdução, nós já vimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6 e 7. E agora nós estamos na conclusão. E a conclusão, o Júlio Zabatiero, ele colocou um título, né, o Circuito Teológico Prático, né, a mística humana do mistério divino. Pessoal, para nós entendermos aqui o que o Júlio Zabatiero ele quer falando com esse capítulo, nós devemos entender o que é um circuito, né? O circuito ele se refere a um caminho, algo fechado, né? Mais utilizado aí no meio elétrico, né? Na eletricidade. Quando o Júlio Zabatiero está falando a respeito de um circuito teológico prático, ele está se referindo justamente, ele está dizendo, na verdade, né, que esse circuito ele está interconectado, né, ele está fechado. Ou seja, a teologia teórica ela não é dissolúvel, né, da teologia prática. Ambas têm que caminhar junto. Então, esse aqui é o sentido do que o Júlio Zabatiero ele está nos instigando, né? Está colocando na nossa cabeça, né? Na nossa mente. Olha, não existe teologia sem a prática e não existe prática sem teologia. Ou em outras palavras, não existe teoria sem a prática e não existe prática sem teoria, né? Então, esse é o capítulo de conclusão do Júlio Zabatiero, que ele vem justamente trabalhar essa questão ou esse tema. Vamos lá. Então, o objetivo do livro do Júlio Zabatiero foi justamente trabalhar a questão prática, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o objetivo do livro foi enfatizar a prática e o modo de ser de toda a teologia. Então nós vimos aí no decorrer das aulas que o Júlio Zabatiero ele vai dizer que para o Júlio Zabatiero a teologia ela tem que ser prática, né? Ele apresentou como que era a teologia de Paulo e ele está justamente colocando que a teologia paulina, né, a teologia que Paulo fez lá em Colossenses, a teologia que Paulo aplicou, ainda que de forma de uma carta, né, como nós viemos batendo aí no decorrer das aulas, que a igreja de Colossenses não foi uma igreja que foi fundada por Paulo, foi fundada por Epáfras, né? Mas que tinha algumas questões teológicas que precisavam de uma orientação de uma pessoa mais sábia, né? Com uma pessoa com mais experiência. Então, Epáfras foi até uma das prisões de Paulo e foi pedir orientação, né? Justamente pelo contexto histórico que nós já trabalhamos aí no decorrer das aulas. E uma observação importante que o Júlio Zabatiero ele vai colocar para nós é o seguinte: embora exista a divisão disciplinar na teologia, essa divisão não faz sentido, né, na ação teológica. O que ele está tentando se referir aqui, pessoal? Ele está tentando dizer justamente, existe uma divisão dentro da teologia, mas essa divisão ela não faz nenhum sentido se não tiver a parte prática, se não tiver a ação teológica em si. Então, o Júlio Zabatiero, ele justamente está nos instigando, ele está dizendo o seguinte, ó, você que é teólogo, você que estudou teologia, não basta simplesmente ter o conhecimento teórico, você também precisa
ir para a parte prática. Então, ele mostrou, né, nesse livro, justamente o apóstolo Paulo aplicando a parte teórica que ele aprendeu, justamente na parte prática, né, na igreja, por mais que não fosse de forma presencial, né, como nós vimos ou como nós sabemos, né, que foi por meio de uma carta. Vamos lá. Então, ele vai dizer que a teologia prática, ela é igual a uma teologia da espiritualidade. Por que que ele vai dizer isso? Porque justamente, pessoal, essa teologia prática, ela vai trazer uma certa experiência, né? E a espiritualidade que ele está se referindo aqui é justamente a questão da experiência. Quando você tem essa experiência, essa espiritualidade, essa questão de você ligar uma coisa na outra, você vai ter aquela sacada que não basta você simplesmente conhecer a parte teórica. Você precisa ter a experiência, você precisa ter a parte prática. Então, ele coloca justamente aqui uma reflexão, né, que a parte teórica com a prática, né, ela tem que ser uma parte da sua vida. E isso que vai motivar vai ser justamente o Espírito de Cristo e o Espírito Santo de Deus, né? Ele coloca aqui de uma forma assim bem, como é que eu posso colocar aqui para você entender aqui, bem separado, mas na cabeça do Júlio Zabatiero precisa ter essa separação, né? Tanto na parte do Espírito de Cristo como no Espírito de Deus. E ambos, pessoal, eles vão conduzir a uma vida cristocêntrica. E o que, que seria uma vida cristocêntrica? Vocês percebam que a parte teórica e a parte prática, elas precisam ter um centro, né? Como nós vimos, Paulo, ele quando pregava a sua teologia, ele não pregava uma teologia antropocêntrica, né, com o centro no homem, mas ele pregava uma teologia cristocêntrica, onde Cristo era o centro, né, era a essência que Paulo pregava. Então, tanto a parte teórica como a parte prática, o Júlio Zabatiero está colocando aqui para nós, ela vai nos conduzir a uma vida cristocêntrica. Então, se você que estudou teologia, você que estudou todas as disciplinas da teologia, você que é formado em teologia, né? O que o Júlio Zabatiero está dizendo aqui? Justamente que essa sua teologia ela precisa também ser prática. Você não pode somente ter a parte do conhecimento, né? A parte teórica. Você precisa aplicar essa parte prática. Vamos lá. Então, para o Júlio Zabatiero, ele coloca aí uma certa não vou dizer uma afirmação, né? Ele coloca uma certa afirmação. Ele diz o seguinte: o que é ser espiritual? Né? Essa aqui não é uma pergunta, mas para o Júlio Zabatiero ele coloca que ser espiritual é ser uma pessoa que tem no centro de sua vida o próprio Cristo. Ele diz o seguinte, que não é o ego, não é a igreja ou o próprio projeto de vida, mas é o quê? É o centro de sua vida, o próprio Cristo, né? Aí Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vocês percebam que a teologia paulina, ela tem um centro. O centro não é o homem, o centro não é o seu ego, o centro não é a igreja, o centro não é um projeto de vida que você tem, mas o centro da sua vida, da pessoa que é espiritual, a pessoa que se diz um ser espiritual tem que ser Cristo, né? Então, para o Júlio Zabatiero, um ser espiritual, uma pessoa que é espiritual, na vida dela, o centro da vida dela tem que ser o próprio Cristo. Aí ele vem dizer, pessoal, que a missão ela vai passar a ser um nome teológico da solidariedade. Então, missão para o Júlio Zabatiero, ela é somente
o nome teológico da solidariedade. O que é a solidariedade? Nós vimos na aula passada, né? Mas não custa nada nós relembrarmos. É justamente você se colocar no lugar do próximo, você demonstrar o amor, você demonstrar de fato que você é uma nova criatura, né? E como você vai demonstrar isso? Demonstrando para si mesmo? Não, demonstrando para o seu próximo, né? Tanto que eu até fiz uma ilustração com a parábola do bom samaritano, né? Então, a parábola do bom samaritano, ela vem ilustrar bem essa questão aí da solidariedade. Então, para o Júlio Zabatiero, isso é fazer missão. É você se colocar no lugar do próximo, né? E você demonstrar que você de fato é uma nova criatura. A ação missionária, ela vai manifestar a liberdade cristã nesse tempo escatológico em que vivemos. Então, percebam que no contexto de Colossenses, como nós aprendemos no decorrer das aulas, o contexto de Colossenses ele é um contexto um pouco atípico, porque ser cristão naquela época, como nós vimos nas aulas anteriores, era uma novidade. Então as pessoas ainda não sabiam o que era de fato ser cristão, né? Então você vai ver ali nas igrejas do primeiro século, pessoas ainda guardando a lei, pessoas ainda tentando chegar à salvação por meio da sabedoria, né? Pessoas tentando chegar à salvação por meio de um ritual. Então, querendo ou não, você vai ver isso nas igrejas, né, do primeiro século. E Paulo ele vem justamente manifestar que essa ação missionária, né, justamente essa liberdade cristã que Cristo, né, ele dá para nós. A partir do momento que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Né? Então é isso que o Júlio Zabatiero está falando. Você não precisa estar guardando a lei, você não precisa estar chegando ao conhecimento da gnose para você ser salvo, você não precisa fazer nenhum tipo de ritual. Por quê? Porque você já tem a liberdade de Cristo. Cristo já deu essa liberdade para você. A ação missionária, ela é luta, esforço e trabalho incansável e incessante que realizamos segundo a sua energia, que em nós opera eficazmente. Então, querendo ou não, essa energia, esse ânimo, essa vontade que nós temos de fazer a obra de Deus, ela não vem somente de nós, mas ela vem de Cristo, né? Que ele vem operar em nós de forma eficaz. Então, perceba que o circuito teológico prático, ele vai nascer, concretizar-se e se aperfeiçoar na missão inserida na história de Deus com o mundo que ele criou. Pessoal, o que o Júlio Zabatiero ele está falando aqui para nós nesse capítulo final dele aqui, né? Ele está falando o seguinte, ele está falando que não existe teologia sem prática. Você precisa ter a parte prática. Você aprendeu teologia? Legal, tudo bem. Agora mostre sua parte prática. O Júlio Zabatiero está nos instigando que o circuito teológico que ele está falando é a interconexão justamente da teoria com a prática. Então elas são conectadas uma com a outra. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos se despedindo daqui. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, nós estamos disponíveis aí no WhatsApp, né, no canal, no próprio YouTube. Mande a sua pergunta, qualquer coisa, faça a revisão das aulas e aí nós vamos estar com certeza disponível para responder qualquer tipo de pergunta ou eventual dúvida que você venha ter. Tá ok? Tchau, tchau. Até mais.